Vamos lá, galera. Vamos colocar aqui na tela, primeiro, a reportagem do GE. O GE que costuma trazer informações em primeira mão, porque é um veículo Globo. E os veículos Globo estão sempre muito próximos dos cartolas e no Fluminense não é diferente. Então, eu posso dizer para vocês que a maioria das notícias que saem no GE são versões oficiais ou oficiosas da diretoria, não só do Fluminense, dos outros clubes também. A Globo é uma parceira dos clubes de futebol. E essa parceria a gente enxerga que se estende também na propagação de notícias. Muita coisa é verdade, muita coisa não é. Então precisamos filtrar. Mas vamos ao GE, ou seja, eu interpreto o que a gestão quer que a gente saiba na tela para a gente acompanhar. Bom, a notícia é essa aí. Os bastidores da demissão de Zubeldia, que gerou divergência no Fluminense, que acabou tomando a decisão em busca de paz. O treinador balançava no cargo e decisão foi tomada durante folga do elenco. A matéria é assinada por Giba Pérez, Gustavo de Sarli e Jéssica Maldonado, hoje os 3 setoristas do Fluminense. A matéria diz que a demissão de Luiz Zubeldia foi decidida durante a folga do elenco na quarta-feira e comunicada presencialmente ao treinador na manhã desta quinta, antes da reapresentação do elenco. Aqui já tem uma pequena contradição, mas vamos lá, vamos com calma. Os jogadores foram informados por uma mensagem do clube antes de chegarem ao CT Carlos Castilho para o treino da manhã. Por que é a primeira contradição, gente? Que horas foi o treino do Fluminense desta quinta-feira? Que horas que foi o treino? Não sei se a gente tem aqui a programação. O Fluminense antigamente divulgava, mas, enfim. Pois é, não tem aqui. O Fluminense não divulga mais para todo o público, só para os setoristas. Eu não sou um setorista, então eu não tenho acesso. Por que tem uma contradição aqui? Porque diz que a demissão foi comunicada ao treinador na manhã desta quinta. Mas a imprensa e todos nós ficamos sabendo da demissão às 7h27 da manhã. Eles encontraram com o Zubeldia antes disso? Porque geralmente os treinos acontecem 8 da manhã, 9, dificilmente um treino é 7 da manhã. Dificilmente. Então já está dizendo que antes da nota oficial que foi enviada às 7h27 da manhã, o Zubeldia foi comunicado e os jogadores também. Tudo isso antes desse horário, acho difícil. Acho bem difícil. Eu acho que essa decisão já foi tomada na quarta, a reportagem diz, e esperaram, talvez tenha sido tomada na madrugada, não sei. Mas antes de 7 da manhã o treinador já sabia que não seria o treinador? Um treinamento 8, 9 da manhã, o cara estava se preparando para ir para o treino, recebeu uma ligação, não vem não que você está fora. Bom, olha aqui, ó, o treino estava marcado para as 9h30. E como de praxe, o treinador foi um dos primeiros a se apresentar antes das 7. Bom, então o Gé já está respondendo. Foi quando recebeu a notícia da diretoria tricolor. Bom, os jogadores treinaram às 9h30. Então, pela apuração do GE, os jogadores ficaram sabendo depois do que nós. O Zubeldia foi comunicado antes das 7, segundo o GE. O treino estava marcado às 9h30, os jogadores estavam chegando que horas no clube? 8h30, 9 no máximo. Eles ficaram sabendo, então, depois de todos nós. Porque a nota oficial foi publicada às 7h27. O GE apurou que Zubeldia e sua comissão técnica foram pegos de surpresa. Eles planejavam o jogo de volta contra o Independiente Rivadavia na Argentina e estavam confiantes na classificação às quartas da Libertadores, apesar do empate de ida em casa. A decisão, porém, foi aceita com tranquilidade. Se surpreenderam, mas estavam tranquilos. Quando eu me surpreendo, eu não fico tranquilo, não. E vocês? Mas beleza. O Fluminense comunicou publicamente a decisão em nota
publicada no site oficial 7h27, 2 horas antes do treino, enquanto o elenco estava a caminho do CT ou se preparando para sair de casa. Ou seja, os jogadores ficaram sabendo da decisão por WhatsApp. A mesma mensagem recebida pela imprensa com o link do site do clube passou a ser compartilhada entre os atletas. A informação não causou surpresa, então foi ao mesmo tempo. Que loucura, hein? Os jogadores ficaram sabendo da demissão do Zubeldia no mesmo período que nós. Rapaz. A saída do argentino era esperada, apesar de ter bom relacionamento com a maior parte do grupo. E aqui a decisão durante a folga. A pressão sobre o Zubeldia aumentou após o empate contra o Rivadavia na terça. O resultado se somou aos insucessos recentes, com a queda nas oitavas da Copa do Brasil para o Vasco, o empate diante do Botafogo, no total 8 jogos sem vitória. Ainda assim, mesmo em meio à turbulência, a demissão provocava divergências dentro do clube. Isso foi muito repercutido. O martelo foi batido após o fim de uma longa reunião da cúpula do futebol na noite de quarta-feira. Estavam presentes o presidente Matheus Montenegro, o vice-geral Ricardo Tenório, o diretor-geral Mário Bittencourt e o diretor de futebol Paulo Angione. Inicialmente a tendência era de permanência, até pelo respaldo que o treinador tinha do elenco. Porém, após muita discussão, a diretoria decidiu tentar um fato novo em busca de uma vaga nas quartas da Libertadores. Apesar de Zubeldia contar com o respaldo da maior parte das lideranças e ter boa relação com os jogadores, a conclusão da direção foi de que o time precisava de paz antes dos jogos decisivos. Ou seja, está culpando quem? Quem é que não dava paz para eles? Para o Zubeldia e os jogadores trabalharem? A torcida? Curioso, né? Fora do clube havia enorme pressão da torcida pela saída do técnico. Ou seja, a culpa é da torcida que não estava dando paz para o Zubeldia e os jogadores trabalharem. Eu perguntei e o GE já respondeu. Dentro do Fluminense, as divergências passavam muito mais pela dúvida se haveria algum benefício na demissão imediata. Havia consenso no diagnóstico de que o trabalho do treinador não evoluiu nos últimos meses. Pô, meu amigo. Se o trabalho ele não evolui, como é que ainda há dúvida se há um benefício em demitir ou não? Pelo amor de Deus, é muito amadorismo. Após horas de discussão, prevaleceu o argumento de que trazer, ainda que parcialmente, tranquilidade com a torcida antes de enfrentar o líder do Brasileirão e decidir a vida na Libertadores era mais importante, por isso foi feita a troca. Zubeldia foi vaiado e xingado pela torcida em todos os jogos recentes no Rio, Bahia, Vasco, Botafogo e Rivadavia. Neste último, Mário Bittencourt também foi alvo dos torcedores. Bom, o que a matéria está dizendo que demitir o Zubeldia, a culpada é a torcida, que estava reclamando, e o Fluminense precisa de paz. O comunicado ao treinador foi feito no primeiro contato presencial. Zubeldia era conhecido por ser workaholic e chegava muito cedo para preparar as atividades. Assim que chegou ao CT, entrou em reunião na sala da presidência e foi comunicado da decisão. Informação circulada antes do treino, mas sem surpresa. Foi entre 7h30 e 7h40 que o comunicado começou a circular internamente, mas sem surpresa. A decisão foi recebida com tristeza pela maior parte do elenco, pelo bom relacionamento com o técnico e sua comissão, mas vista como natural diante da série de sucesso. Aqui o Gé está sendo repetitivo, né? Ele já tinha dito isso num texto supracitado. Alguns jogadores acreditam que a saída fará bem para o time. Afinal, havia o entendimento de que se não tem conseguido executar o bom futebol que classificou o Fluminense para a Libertadores na reta final de 25 e que começou bem a atual temporada. Peraí, classificou para... Ah, tá, ano passado. Eu li aqui, classificou para a Libertadores. Eu falei, pô, esse ano o futebol foi paupérrimo. Com isso, uma saída era vista com bons olhos para oxigenar o ambiente. A reportagem chegou a ouvir que não se tirava mais nada dali. Uma alusão ao desempenho do time. O Zubeldia não está conseguindo fazer nada, né? Além dos resultados, o desempenho ao longo dos últimos meses foi o que mais gerou pressão no trabalho do treinador. Partidas ruins quase custaram a classificação na fase de grupos da Libertadores, passando em segundo lugar por uma combinação de resultados. Lembramos bem. A esperança de virada de chave após o período de férias durante a Copa do Mundo caiu por terra após nova partida ruim contra o Rivadavia. Só depois do jogo do Rivadavia que eles perceberam, o Fluminense está jogando mal, estava jogando mal antes da Copa, piorou depois da Copa, aí que empatou com o Rivadavia. Ih, rapaz, tá ruim, hein? Por favor, né?
Além das Copas, o bom começo do Campeonato Brasileiro não se sustentou nos últimos meses. Sob o comando de Zubeldia, a equipe chegou a brigar pela liderança na arrancada, mas hoje viu o Palmeiras 13 pontos na frente. Ele tinha contrato até o fim do ano. Tá aí, essa foi a reportagem do GE. Já já a gente conversa sobre essa reportagem, porque temos atualizações. Uma delas aqui do Vitor Lessa, do canal do Lessa e Jornada 1902, sobre multa rescisória. Dizia-se que a multa era de 12 milhões de reais. O Vitor Lessa traz outra informação. Ele diz que a multa nunca foi um problema para demitir Zubeldia. O valor é considerado baixo para os padrões do futebol e o treinador receberá até 3 salários após a saída. Considerando que o Zubeldia ganhava em torno aí de 1 milhão e 200 mil reais, então a multa está na casa de 3.600. Mais ou menos isso, um pouquinho mais, talvez 4 milhões, ou seja, muito menos do que os 12 milhões de reais que se especulava. Então a informação é do Vitor Lessa, deixando aqui o crédito. Temos também a apuração da Aline Nastari, repórter da TNT, que cobre basicamente todos os clubes cariocas. Ela é bem formada, ela tem um trânsito muito livre com a diretoria do Fluminense, então eu encaro também como mais uma apuração com os dirigentes. Então é aquele cuidado que a gente precisa ter, filtrar. Ela apura com a diretoria, então sai aquilo que a diretoria quer. Ela está dizendo que deu uma sumida, vai tentar trazer notícias por aqui, compartilhar a apuração dela da demissão do Zubeldia. Ela separou em tópicos: a decisão mais 24 horas após o jogo, que motivou a decisão, como o desligamento foi feito e o futuro. Vamos lá. A decisão mais 24 horas após o jogo. Como de costume, essa gestão não costuma tomar decisões imediatamente após os jogos no Maracanã, para evitar que sejam tomadas de cabeça quente. É verdade. Eu não me lembro de um treinador na gestão Mário ter sido demitido logo após um jogo. Isso geralmente ocorre no dia seguinte. 2 dias depois já não é muito comum. Mas não é porque é de cabeça quente, é porque eles não sabem o que fazem. Eles pensam primeiro neles, como que vai repercutir para cada um deles, depois eles pensam no Fluminense. As reuniões costumam ser marcadas para o dia seguinte. O dia posterior ao empate contra o Rivadavia foi de discussões e conversas entre a diretoria. Era consenso de que o trabalho no dia a dia era bom e que a responsabilidade pela sequência sem vencer não era só dele, mas também dos jogadores que não vinham respondendo tecnicamente. Em alguns jogos, quem participava da pré-eleição ficava até surpreso com situações antecipadas pelo treinador no papo que não eram colocadas em campo. Então percebo que aqui há uma responsabilização meio que individualizada dos jogadores, ou seja, o Zubeldia já imaginava o que ia acontecer, os jogadores eles não correspondiam. O ambiente era bom, a relação de Zubeldia com os jogadores não tinha nenhum grande problema e a fama de que ele trabalhava muito seguia se comprovando no dia a dia. Esses fatores eram os argumentos que pesavam a favor de Zubeldia e dividiam a diretoria na decisão. Ou seja, para os caras basta um ambiente bom. O time está jogando porcaria nenhuma, mas está tudo bem, somos todos amigos. Mas então, quais os motivos da decisão? Do outro lado da balança estavam a falta de resultados e a sequência negativa, a possibilidade de a saída oxigenar o ambiente interno antes de um jogo tão importante que vale a temporada do time pela Libertadores na próxima semana e a grande pressão sofrida de fora para dentro. Agora o torcedor, ele importa, né? Das arquibancadas e das redes sociais, isso porque a gestão diz que não se importa. Acreditando que uma mudança poderia trazer mais tranquilidade para trabalhar nos próximos dias. Esses fatores juntos deram mais peso pela saída que acabou prevalecendo. Como o desligamento foi feito? Como de costume, Zubeldia chega muito cedo, antes das 7 já estava lá, repetindo a informação do GE. Por isso, ainda que a decisão tenha sido tomada ontem, no fim do dia, o clube divulgou a nota oficial hoje pela manhã, depois que o treinador foi comunicado. Como os jogadores chegariam pela manhã para a atividade marcada para as 9h30, tiveram tempo de se despedir. Mas os jogadores ficaram sabendo junto com a torcida, segundo o GE. O trabalho de Zubeldia foi novamente elogiado nessa reunião. Eles adoram Zubeldia. O treinador mostrou-se abalado às pessoas próximas. Mas ele já estava abalado na entrevista coletiva, né? Depois eu tive a curiosidade de ver a coletiva, estava ali um técnico que não sabia mais o que fazer.
Por fim, futuro. Depois da decisão, a diretoria volta a atenção para a busca por um treinador no mercado. Então, a Aline está dizendo que a decisão é de contratar um novo treinador, segundo a apuração dela. Até lá, Marcão, auxiliar permanente, segue no comando do time. Até lá, sabe-se lá quando. Há, inclusive, a expectativa de que, pela relação que o Marcão tem com o grupo, essa chave do momento técnico dos jogadores possa virar. Aí ficou dúbio, né? Eles buscam o treinador, mas o Marcão pode virar a chave. Então, se o Marcão virar a chave, não precisa de treinador, né? Pelo menos essa é a minha leitura. Já lemos, Vitor Lessa, Aline Nastari, e também temos aqui a apuração do Diogo Dantas, que foi um dos primeiros a dizer que, basicamente, o Zubeldia já estava demitido. E aí, já apontando para o futuro. Com Fred descartado, Fluminense aposta em formação e experiência de Thiago Silva na parceria com o Marcão. Vejam bem, hein? Zagueiro funcionará como principal respaldo para o interino seguir jogo a jogo. Eu cantei essa pedra aqui na live que fiz nesta manhã de quinta-feira sobre a demissão do Zubeldia. Depois eu volto para ela. A ideia... Deixa eu tirar aqui para poder ler melhor. A ideia é que o técnico interino siga jogo a jogo até a busca por um comandante. Mas o zagueiro terá formação técnica recente na Europa, além da amizade com o Marcão usada como trunfo. Após deixar o Porto, Thiago Silva fez o curso de licenciado da UEFA, que lhe permite comandar equipes europeias de divisões inferiores ou categorias de base ou ser auxiliar técnico. Fred, ex-jogador do clube, que comanda atualmente a categoria sub-20, foi cogitado, mas neste momento descartado. Há consciência de que encontrar um treinador com a qualidade de Zubeldia, não será simples. Por isso a decisão de manter Marcão contra o Palmeiras e no jogo de volta contra o Rivadavia. Então o Diogo Dantas está cravando que o Marcão também será o treinador do Fluminense na terça-feira. Por enquanto, até então, a informação é que ele seria o técnico no jogo contra o Palmeiras. O Diogo está dizendo que vai ser também de terça. O novo treinador pode ter que lidar com um fim de temporada melancólico em caso de eliminação, que geraria a necessidade de reconstrução da equipe já de olho em 2027. Então, gente, olha só, vamos lá. Algumas apurações, algumas se complementam, algumas novidades. Então, segundo o Diogo, o Fred está descartado e Marcão é aquilo, é jogo a jogo. Ou seja, se o Fluminense ganhar as partidas, ele vai ficando. Até o momento que perder, jogar muito mal, aí, caramba, perdeu. Vamos pensar no treinador. Para vocês entenderem que não tem planejamento. Planejamento é resultado, não é rendimento. Né? Porque mesmo que o Fluminense volte a ter rendimento e perde para o Palmeiras, vão pensar, ai meu Deus, tem que botar um técnico ali. Esses caras são completamente amadores. Mas o que o Diogo falou, cara, é a apuração dele, e eu acredito nisso. O Marcão vai ficando dependendo dos resultados, da resposta do jogador dentro de campo. O Fluminense perde para o Palmeiras, deve ser time reserva os dois, inclusive. Né? O Palmeiras empatou em casa, precisa vencer, é o líder do campeonato, tem uma gordura, então podemos ter um confronto de reservas neste sábado no Maracanã. Mas o Fluminense, mesmo com reserva, perde jogando muito mal daquele jeito, vão cogitar alguém para terça-feira. Não sei se vão conseguir, mas vão cogitar. Talvez algumas ligações já estejam sendo feitas nesse momento que a gente está conversando aqui. Mas é isso, não tem planejamento. O planejamento é ganhar. Quem ganhar, fica. Perdeu, sai. E aí bota o treinador. Essa é a leitura que eu faço. E isso passa muito também pela redação do texto da demissão do Zubeldia, que o Fluminense publicou na manhã desta quinta. Eu vou compartilhar na tela aqui com vocês. Porque geralmente, quando já há uma comunicação, por exemplo, o Marcão será o treinador do Fluminense contra o Palmeiras. Não foi assim, vejam bem. Olha a redação. Vê se vocês interpretam como eu. O auxiliar técnico, Marcão,
passa a dirigir o time na partida contra o Palmeiras no próximo sábado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Esse passa a dirigir, para mim, ele é o treinador. Não diz o auxiliar técnico permanente Marcão dirige interinamente contra o Palmeiras, ou então, para não deixar muito de bandeja, o auxiliar técnico permanente Marcão dirige o time na partida contra o Palmeiras. Aí você abre um leque. Ele vai ser o cara que vai ficar à beira do campo no sábado, mas o futuro a Deus pertence. Esse passa a dirigir, a redação me faz entender que ele é o treinador. Mas é aquilo, como eu acabei de dizer, ele é o treinador até que comece a perder. Se perder sábado e perder terça-feira e aí acaba o ano, aí eles vão botar um treinador para que o Fluminense brigue pelo título de quinto colocado e já comece a planejar a temporada 2027. Imagine o ano terminando, meu Deus do céu, em meados de agosto. Cara, eu não quero nem pensar nisso. Isso é ruim de tantas formas, mas não dá para descartar, é uma chance considerável. Então, gente, esses são os bastidores aí da saída do Zubeldia e futuro do Fluminense. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários.